Olá, me chamo Marli Reis. Vou apresentar o trabalho sobre evolução das espécies e seleção natural. Bom, até o início do século XIX, os cientistas achavam que Deus é o responsável pela evolução das espécies. Eu ainda acho, né, que foi Deus o criador de tudo. Porém, quando veio os dois geólogos, biólogos, né? Os dois naturalistas britânicos que tiveram uma ideia diferente, que é o Charles Darwin e o nome do outro cientista eu não consigo ler, é um pouquinho difícil. Então, foi Charles Darwin quem publicou o livro A Origem das Espécies, no ano de 1850, 1859, por aí. Darwin escreveu um livro muito influente e controverso, né? Que é esse, A Origem das Espécies. Nele, Darwin propôs que as espécies evoluem e que todos os seres vivos podem ter sua descendência, rastreado a um ancestral comum. Nesse período que Darwin fez toda essa pesquisa dele, lançou esse livro, ele foi ridicularizado, né? Pelos cientistas e pela Igreja Católica. Lógico, né? Do nada, Deus cria tudo e aí chega o Darwin querendo desmontar tudo. Enfim, faz parte da ciência, né? Então, foi quando começou, né, a evolução das espécies. Darwin propôs que as espécies podem mudar ao longo do tempo, que novas espécies surgem de espécies pré-existentes e que todas compartilham um ancestral comum. Como acontece a evolução das espécies? Bem, através de mudanças nos genes, que são as instruções para construir os organismos. Por exemplo, quando o ser vivo se reproduz, ele tem pequenas mudanças nos genes, né? Um descendente não é igual ao outro. Por exemplo, temos animais como as galinhas. Vamos pegar um exemplo aqui de algo que tem em casa, que eu tenho na minha casa, né? Galinha. Ela pode gerar milhares de descendentes através dos seus óvulos. Frequentemente, só 10% desses filhotes, desses pintinhos, sobrevivem. Os que sobreviveram têm mais capacidade de conseguir alimentos, têm mais capacidade de escapar dos predadores, têm menos chance de pegar doenças. E então, com o tempo, o gene dos 10% que sobreviveram serão os mais comuns e o gene dos 90% que não sobreviveram serão os mais raros. Darwin chamou isso de seleção natural. Ele descobriu tudo isso viajando o mundo e observando, comparando cada espécie de cada cidade, né, por onde ele passava. Ele descobriu também que muitas espécies que habitam no nosso planeta não foram criadas independente, mas descendem uma das outras. Na eficiência reprodutiva, os indivíduos com características mais vantajosas à sua sobrevivência no ambiente têm mais chance de sobreviver e reproduzir. E assim,
passar essas características para as próximas gerações. Por que que muitas delas não conseguem, né? Não conseguem se reproduzir, não conseguem sobreviver, né? A essa prole é incapaz de sobreviver, porque falta alimentos, falta um habitat seguro para eles, falta parceiros, falta recursos limitados, né? Então, com o tempo, só vai ficando aquelas que forem mais, digamos, mais independentes, né? Ainda sobre a seleção natural, eu coloquei como exemplo, para mostrar como funciona, essa imagem é de uma população de ratos, né? Que se mudou para uma nova área onde as pedras são muito escuras. Devido à variação genética natural, alguns desses ratos são pretos e outros são amarelos. E nessas rochas, nesse ambiente, tem gaviões. Os ratinhos mais visíveis são os amarelos, né? São vistos facilmente. Então, os gaviões, com certeza, irão comer de início os ratos amarelos, por serem mais visíveis, enquanto uma fração muito menor de ratos pretos serão comidos. Se olharmos para essa proporção entre ratos pretos e amarelos dentro do grupo de sobreviventes não comidos, a seleção de ratos de cor preto será maior, né, do que na população inicial. Então, os ratos de cor amarela são mais facilmente vistos pelos predadores do que os pretos. Sendo assim, os ratos amarelos são comidos com mais frequências, como eu já disse. Então, a fração aumentada de ratos pretos no grupo de sobrevivente significa uma fração aumentada de filhotes pretos na próxima geração. Essa mudança de características herdáveis da população é um exemplo de evolução, né? Porque com o tempo vai ter mais ratos de pelos escuros do que ratos de pelos amarelos. Então, os ratos de pelos amarelos, eles vão precisar, né, da seleção natural dependente do ambiente. É aí onde entra a questão, né, de que cada um sobrevive de acordo com o ambiente. Digo, de que o ambiente é importante na hora da sobrevivência. Por exemplo, os ratos pretos não se tornam mais comuns ao longo das gerações, por serem inerentemente melhores ou mais evoluídos que os ratos amarelos. Ao invés disso, eles se tornam mais comuns porque têm uma característica herdável, se tornam melhores para sobreviver em um ambiente específico. Então, como os ratos de pelo escuro, eles estão incluídos na rocha preta, né? Eles têm uma força maior de sobreviver e se reproduzir. Mas se fosse ao contrário, se os ratos mais de cor escura estivessem em um ambiente com rochas claras, essas características benéficas seriam bem prejudiciais e estariam invertidas. A seleção natural, ela age sobre a variação genética. Ou seja, a seleção natural precisa de uma matéria-prima e tal matéria-prima é a variação genética. Ou seja, já deve existir uma variação, né? Diferenças entre indivíduos para aquela característica. Quando ocorre também a mutação aleatória, como, por exemplo, mudanças na sequência do DNA,
Mutações aleatórias que são passadas à prole tipicamente ocorrem na linhagem de células germinativas, espermatozoides e óvulos dos organismos. A produção sexual mistura e combina variantes do gene para fazer mais variações. Como disse anteriormente, né? Quanto mais fácil para o indivíduo sobreviver no ambiente, quanto mais ele consegue se reproduzir naquele local, mais adaptado ele fica naquele lugar. E a evolução nada mais é que a modificação das espécies ao longo do tempo. Esse é o que eu tinha para apresentar, que eu entendi, né? Poderia ter falado bem mais outras coisas, mas eu preferi resumir e falar de fato só o que eu entendi para poder não acabar me atrapalhando. Obrigada.